E quando eu formei essa turma, a minha mãe teve que vender, né, a terrinha que a gente tinha, né, porque o pai tinha vendido a parte dele, né, só tava eu e minha mãe morando junto. Não tinha mais nenhum irmão morando com a gente, já tinha todo mundo saído, indo pra Goiás, São Paulo, enfim, só tava eu e minha mãe. E aí ela falou, ó, vamos pra cidade, vamos morar na cidade. Vamos ter que vender a terra e ir embora. Quando a gente chegou nessa cidade, eu comecei em seguida já a trabalhar em um mercadinho lá da cidade. E aí todos os dias que eu chegava nesse mercado, tinha um rapaz lá, que é o Nego, chama Messias, mas o apelido dele era Nego. Ele já tinha acho que uns 10 anos, 15, acho que uns 10 anos mais velho que eu. E aí todos os dias ele chegava pra mim e falava, Jesus te ama. Jaquiel, oi, Jesus te ama. E aquilo foi mexendo comigo. Porque eu conheci o Jesus que eu tive um encontro verdadeiro. Só que assim, vendo pessoas se manifestando, Jesus te ama, me despertou novamente o desejo, porque eu tinha saído da roça, da igreja católica, tinha ido pra cidade, já estava um tempo sem frequentar a igreja, porque eu não conhecia mais a igreja lá. E aí ele começou a me convidar, vamos um dia na minha igreja. Eu achava que era igreja católica. E aí eu falava, eu vou. Esse eu vou foi procrastinando. Demorou alguns meses, acho que uns 3, 4 meses, ele falando aquilo pra mim, pra eu aceitar o convite. E aí quando foi um dia eu falei, tá bom, eu vou. Então você passa na minha casa, porque a gente ia junto pro trabalho, tinha moto, às vezes me levava pro trabalho com ele, eu trabalhava junto com ele. Aí eu falei, ó, você passa na minha casa que eu vou com você. Na minha cabeça era uma igreja católica. Porque eu não tinha conhecimento de igreja protestante, nem de denominações como quadrangular, assembleia, enfim, não sabia. Sim. Só que engraçado, Wellington, que quando eu, nesse tempo que eu estava já dando aula na igreja católica, lá na roça, eu estava na cidade, então eu pegava o ônibus e voltava, né? E no trajeto para minha escola tinha uma igreja, parecia um castelo, era uma igreja de pedra, tanto que é conhecida como igreja de pedra, que era um bom castelo, tem uma torre e a frente dela inteira é de pedra. E eu passava por aquilo, falava, nossa, que lugar lindo, eu tenho vontade de entrar um dia nesse lugar para conhecer como que deve ser maravilhoso, porque ela tinha uma presença, não sei, algo me atraía nela. Todo dia eu passava em frente e falava, nossa, que lugar bonito, que lugar bonito. Eu aceitei o convite. E aí ele passou na minha casa, me pegou. Estamos indo para a igreja dele. Não sei que igreja é. Estamos indo. Ele vai e para em frente a essa igreja. E por muitos anos eu passava em frente, louco para conhecer. Aí eu falei, por que você parou? Ele falou, é aqui, minha igreja. Aí estava escrito, Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí embaixo estava assim, lugar de gente feliz. E aí eu falei, ai, que legal, cara. Aí eu lembrei de todas as vezes que eu passava em frente, louco pra conhecer aquela igreja. Quando eu entrei naquela igreja, né, o pessoal me deu paz, os obreiros, né, na porta. Falou, seja bem-vindo, fique à vontade. Quando eu sentei naquele banco, eu senti novamente aquela paz que excede todo o conhecimento de novo. Não que ela tinha me deixado, mas foi de forma mais intensa, mais intencional. Só para o pessoal entender, esses 2 anos que você ficou na igreja católica foi ali um aprimoramento, né? Deus tratou de você, trouxe conhecimento, fez você estar inserido, mas até então aquela paz que você sentiu lá no primeiro dia, quando você estava prestes a se matar, essa paz você não havia sentido novamente, aquela intensidade não. E aí, quando eu sentei naquele banco dessa igreja, que foi a igreja quadrangular, aquela paz me tomou novamente. E eu lembro que eu disse uma frase que me marcou muito. Eu falei assim, ó, eu nunca mais saio daqui. E aí eu comecei a congregar nessa igreja, passou acho que uns 5, 6 meses. Eu aceitei Jesus nessa igreja, né? Porque eu não sabia que eu precisava aceitar Jesus. O pastor explicou em alguns cultos, eu fui tendo conhecimento da necessidade de comunicar publicamente o meu amor por Jesus. Apesar de você já ter tido entregue a sua vida para Jesus lá, né? Claro, mas eu precisava agora você precisou falar publicamente. Publicamente, eu não tinha isso. Foi quando o pastor Clarindo, que eu amo demais, ele chegou para mim e falou assim, você precisa comunicar publicamente. Eu tinha muita vergonha. E aí eu falei, pastor, eu posso comunicar só com seus obreiros, com o senhor aqui, só com vocês aqui, que eu tenho vergonha de ir lá na igreja, porque a igreja é muito grande, tinha acho que uns torno de uns 1000 membros. Era enorme a quadrangular. E eu tenho vergonha de ir lá na frente, no dia do culto, no culto de domingo. Então eu posso só declarar aqui pro senhor e pros obreiros aqui. Aí eles me chamaram, fizeram uma roda de oração e eu declarei. Ele falou as palavras, né, eu repeti. E aí aceitei Jesus publicamente. Só que aí não adiantou. No dia do culto, ele me chamou, ele me apresentou publicamente para a igreja inteira. Eu morrendo de vergonha. Só que aí foi maravilhoso, que veio a igreja inteira me abraçar depois, né? Daquele jeito que se conhece, né? Só que aí eu fiquei nessa igreja só mais uns 3 meses. Que eu lembro que minha mãe marcou uma viagem, né? Aí eu fiquei só mais uns 3 meses nessa igreja. Era mais ou menos em setembro, né? Minha mãe marcou uma viagem aqui para São Paulo, porque já morava 3 irmãos meus aqui, né? A Débora, na capital, e o Cristiano e o Wesley, que são meus irmãos homens que moram aqui, mais velhos que eu, né? E ela falou, ó, você vai pegar férias da escola, vai terminar o ensino médio, férias do trabalho, vamos pra lá pra conhecer a cidade, ver seus irmãos, porque fazia aqui, acho que uns 5 anos que eu não os via.
E aí, Wellington, ninguém sabia dessa viagem. E aí, no meu último culto, presta atenção, na quadrangular, terminou o culto, passou, dá a paz pros irmãos, né? A gente tinha o costume de dar a paz ou abraçar. Veio uma moça até mim. E ela, na hora que eu fui dar a mão pra ela, só me puxou e me abraçou. Ela falou, ó, você tá indo pra um lugar distante. E Deus manda te dizer, você vai e não volta. Porque tudo que você precisa e tudo que Ele tem pra você tá nesse lugar. Não volta. Meu Deus. Foi a primeira vez que eu vi uma profecia. Eu nem sabia de profecia, mas hoje eu sei que não sabia que foi a profecia. Não. Revelação, não sabia que Deus aí, poderia falar através de eu alguém. fiquei em choque, porque eu falei, cara, como ela sabe que eu tô indo viajar? Eu falei, cara, só quem sabe eu e minha mãe. Tanto que meus irmãos não sabiam, nem meus irmãos, que minha mãe queria fazer surpresa. Eu falei, como ela sabe disso? Eu fiquei que nem com o cara na minha cabeça, mas não sabia de nada de profecia, né? E aí beleza, esqueci disso. Viemos pra São Paulo. Isso foi em dezembro de 2013. A gente veio pra cá. Cheguei aqui dia 23. Passei o Natal com a minha irmã em São Paulo. Fiquei até o Réveillon lá. Dia 1º de janeiro de 2014, eu vim pra Guararema, que é onde eu moro hoje, pra ficar com os meus 2 irmãos. Pra ficar mais uns 15 dias aqui e voltar pra Bahia. E aí, dia 1º mesmo que a gente chegou, o meu irmão Wesley trouxe a gente pra cidade, né? Porque a gente tava no interiorzinho de Guararema. Ele falou, vamos conhecer a cidade, passear um pouco. E aí, eu falei, vamos, né? Eu e minha mãe, né? Aí a gente começou a andar pelo calçadão. E aí tinha uma papelaria nessa época. E tava escrito na porta da papelaria, precisa-se de balconista. Aí a minha mãe olhando pra aquilo. Olha, filho, ó, precisa de balconista aqui, trabalho, ó, tem gente atrás de pessoas. Por que você não faz um currículo e deixa aqui? Eu falei, mãe, eu tô de férias no meu trabalho. Ela falou, não, filho, mas faz o seu currículo e deixa aqui. Quem sabe você não trabalha aqui? Você sabe como é que é a vida na Bahia, é difícil lá, trabalha muito, ganha pouco. Eu, tá bom, beleza. Estava sendo usada por Deus e você não estava percebendo. Exatamente. A gente saiu do calçadão, tinha uma lan house na época. Lan house, quem não sabe o que é lan house, gente? Lan house é um lugar que, muito. Na era paleozoica, ficava um monte de computador, porque hoje em dia ninguém sabe o que é isso mais não, cara. É um lugar onde tinha vários computadores que você pagava pra acessar a internet. Pagava R$1 pra ficar uma hora. Depois exatamente. R$1,50. Aí eu fui lá rapidão, fiz um currículo, voltei pro calçadão e fui deixar com esse rapaz. Ele falou, não é aqui não. É nessa lojinha, depois aqui, que é uma lojinha de R$1,99, que o dono daqui está fazendo entrevista. Beleza. Saí de lá, dei 2 lojas, cheguei nessa lojinha de R$1,99. E aí fiquei esperando ele terminar de atender, tava no balcão desse senhorzinho, né, que é o seu Carlos. Um pai pra mim aqui em São Paulo. E aí eu esperei ele terminar, falei, tudo bem, eu vi que na papelaria tá precisando de balconista, eu posso deixar um currículo aqui? Aí ele pegou, tomou o currículo da minha mão, começou a ler o currículo, falou, você pode fazer uma entrevista agora? Eu falei, posso. Aí ele me chamou pros corredores da loja, começou a me apresentar a loja, começou a me apresentar os funcionários, essa aqui é a Cida, essa aqui é a Luana. Você já fosse contratar você. Essa aqui é tal pessoa, me levou até o fundo da loja, falou, aqui é a copa, aqui é o banheiro, aqui é o estoque. Aí eu sem entender nada, cara. Eu falei, mano, eu só queria entregar o currículo. Aí ele falou, olha, se até amanhã, de hoje pra amanhã, eu não te ligar, você vem amanhã. Aí eu falei, beleza. Saí da loja, falei com a minha mãe, falei, olha, ele me entrevistou, ele me fez umas perguntas aqui, né? E falou que se até amanhã ele não me ligar, que era pra eu vir. Que é pra eu vir. Beleza, fizemos o rolê, vamos embora pra casa do meu outro irmão. Isso foi dia 1. Dia 2, minha mãe me acordou, já tinha feito uma marmita pra mim, já tinha separado a minha roupa, falou, filho, toma banho e vai pra cidade. Ele não te ligou até agora, então você vai, porque as pessoas gostam de gente decidida, então você vai ficar lá na porta. Beleza. Segui o conselho da minha mãe, peguei minha marmitinha e vim pra cidade. Cheguei, acho que umas 8 e pouco da manhã, a loja abria às 9, fiquei lá até umas 9h30, esperei o pessoal abrir a loja. E aí eu entrei. Quando eu entrei, que ele me viu, ele falou, caralho, ainda bem que você veio, eu esqueci de te ligar. E aí eu pensei nela, falei, cara, ainda bem que minha mãe fez a marmita pra mim. Porque eu não tinha dinheiro nenhum, Wellington. Tava só com a marmitinha na mão. Ele falou, você tá pronto? Dá pra começar a trabalhar agora? Eu falei, tô. Falei, então guarda sua marmitinha lá na copa, na cozinha, e bora trabalhar. E isso foi dia 2 de janeiro de 2014. Fiquei 7 anos nessa loja. Comecei como repositor, passei para vendedor, fui supervisor de loja e saí como gerente. Aí eu saí porque eu comecei a trabalhar com a Dani na obra.